Olá, internauta da Jovem Pan Online, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no Espaço Online e hoje o nosso entrevistado é o psiquiatra Dr. Carlos Rojage. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan Online. Ele que é ex-professor da Santa Casa de São Paulo, tem 7 anos de experiência na atuação no Manicômio Judiciário de São Paulo, também é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Biológica e ex-presidente da Federação Mundial de Psiquiatria Biológica. Nós vamos conversar hoje, tratar de um assunto que causou aí uma repercussão nacional, até de dimensão internacional, que foi justamente o caso Mitsunaga, o assassinato do empresário Marcos Kitano Matsunaga por sua mulher, Elise Matsunaga. Doutor Carlos, obrigado pela sua presença nos estúdios da Jovem Pan. Queria que o senhor começasse a nossa conversa falando, fazendo uma abordagem do ponto de vista psiquiátrico. O que dá para a gente entender, depreender desse crime, que realmente chocou as pessoas, teve a mutilação do empresário depois de sua morte? O que dá para a gente fazer uma leitura, claro, falando aqui em tese e os dados disponíveis pela imprensa até esse momento? Muito obrigado, boa tarde a todos. E realmente, para iniciar a falar deste caso, é preciso deixar claro isso. Qualquer coisa que eu vá dizer aqui, como acredito outros colegas também, pessoas, é somente baseado no que a imprensa vem publicando. Ou seja, um conhecimento mais preciso do caso, das circunstâncias, das pessoas envolvidas, só poderia ser feito se nós tivéssemos realmente acesso a todo o material de investigação que talvez não tenha sido nem completado ainda. Sem dúvida. De modo que nós trabalhamos com impressões, com evidências primeiras e muitas vezes superficiais. E eu gostaria até de iniciar isso dizendo que o que a gente acompanha na mídia é que vai havendo cada vez mais um envolvimento da população, neste caso, movido muito mais por impressões e por sentimentos pessoais e até com um certo grau de preconceito e de estigmatização, principalmente em relação à pessoa que cometeu o delito. Pois não. O doutor Carlos, e o senhor falou dessa impressão, é claro que o público acaba, os jornais querendo ou não, alguns jornais acabam fazendo um certo sensacionalismo pelas circunstâncias da morte, a questão de se foi morto, se houve uma crueldade ali na maneira como foi morto, se houve aquela questão de decapitar a pessoa enquanto ela ainda respirava, essas minúcias, a entrevista com o perito responsável pelo caso. O que dá para a gente falar em termos de fatos mesmo? Quer dizer, num caso como esse, que tipo de leitura dá para a gente fazer dessa moça, a Elise Matsunaga? Você vê, eu acho que o que chamou a atenção da mídia, da população, primeiro, que era um homem que estava numa empresa de grande porte financeiro e que estava para ser vendido, foi vendido. Então, entra o primeiro fator, a importância da empresa em termos de valor monetário. E ele desapareceu. Depois entra o aspecto de que a esposa é indiciada como a principal suspeita e como a criminosa. Depois há o envolvimento de terceiras pessoas envolvendo pessoas ditas de programa, que estariam ligadas à vítima. Depois entra a história da Elise, vamos dizer assim, que teve, em algum tempo da sua vida também, uma posição caracterizada como tal garota de programa. Então, esses fatos chamaram a atenção inicialmente. Depois, o crime em si. O crime em si, ele pode ser visto em duas partes. Primeiro, o tiro, que talvez tenha desfechado a morte, e segundo, o desmembramento e envolvimento em sacos para que o corpo tivesse um desaparecimento. E o que acaba acontecendo ao final dessa impressão popular é que o que tem mais vigor é o desaparecimento do corpo, inicialmente pelo desmembramento, o esquartejamento que seja. Embora isso ainda não está muito bem detalhado. E depois começa também, através da mídia, um apelo a que o passado desta pessoa, desta moça, é que teria favorecido, por falta de valores morais, etc., o crime. Então, começa a haver uma série de caracterização de personagem da ré como se fosse uma pessoa destituída de qualquer valor, etc., que, por facilidade, iria
cometer um assassinato. Então, é isso tudo que chama atenção. Mas, na realidade, ao que parece, ao contrário do que muita gente afirma, até parece que a promotoria, não há indícios de que esse crime foi premeditado. Porque se foi premeditado, foi muito mal premeditado, porque ela deixou vestígios antes do delito, contratando um detetive para que o seguisse, e logo após o resultado do detetive, o crime ocorreu. Depois, o desaparecimento do corpo foi feito de uma maneira assim, aparentemente simplista, desmembrando, colocando em sacos plásticos que seriam facilmente identificáveis, porque eram sacos plásticos que ela tinha em casa. Ela sai no dia seguinte levando em malas e por uma estrada que ela já percorria, voltou, o carro tinha uma licença já vencida, ou seja, o carro poderia ser parado a qualquer momento, e deixou, pelo que se entende, esses sacos plásticos em área onde ela percorria, o que parece a cavalo algumas vezes. Então ela deixou pistas assim muito claras de que ela era a assassina, como também entregou armas à própria polícia alguns dias antes, ao que parece, do depoimento que ela prestou. Então, se foi premeditado de uma maneira assim muito estranha, porque ela deixou indícios claros de quem teria sido o assassino desse caso. Estamos recebendo aqui na Jovem Pan Online o psiquiatra Carlos Rojage, e você que quiser participar, enviar dúvidas, perguntas, pode participar pelo Facebook ou pelo Twitter na internet, Facebook e o Twitter da Jovem Pan, ou então pelo e-mail aqui do Espaço Online, que é espaço@jovempan.com.br. Doutor Carlos, sobre essa questão da premeditação, né? A gente, claro, aqui como o senhor já disse, eu também já disse, estamos falando em tese. Por enquanto, não se está definida essa questão de premeditação ou não, mas pelo que o senhor falou, tudo que a gente tem de elemento até agora aponta que realmente foi um ato deslocado, um ato ali ao sabor do momento, até pela facilidade que a assassina tinha. O casal dispunha mais de 30 armas na casa, pistolas, revólveres, até submetralhadora. Quer dizer, isso parece mesmo que foi um ato ali de momento, ela pegou uma arma no momento de discussão e acabou atirando nele, né? Isso fica uma coisa meio quase óbvia, né? Você vê, aí tem que ser analisado o delito em si, a gente chama a morfologia do delito, como ele se caracterizou, as circunstâncias, em termos de situação que a pessoa estivesse vivendo, e também o ambiente, o que o ambiente propiciaria para que isso acontecesse ou não. Por exemplo, se fosse a mesma discussão, se fosse num restaurante, talvez não propiciasse a utilização de uma arma. Acontece que essa discussão, que nós não sabemos exatamente o quanto foi a profundidade, se deu numa casa que estava toda alimentada por armas, né? Segundo declarações ali, havia armas em todos os ambientes do quarto, da sala e dos quartos, etc., com receio de que alguém invadisse o apartamento. Então já havia nesta casa, vamos dizer, um ambiente, uma atmosfera de autodefesa em caso de agressão com alguma arma ali facilmente disponível. Então esse dado tem que ser levado em consideração. Outra coisa que tem que ser levada em consideração é a história do casal e a história de cada um dos elementos do casal. A história do marido que foi assassinado e a história da mulher. O que tem se valorizado muito é a história pelo lado dela e de uma forma, em princípio, negativa, no sentido de que, como ela era uma garota de programa, de novo, ela não teria moral, estaria buscando o dinheiro dele e assim por diante. Mas não está sendo analisado também o outro lado da história que poderia propiciar, vamos dizer, esse conflito do casal. E que ela buscou evidenciar através da colheita com um detetive particular, demonstrando que estava sendo traída. Então, há indícios, de novo, não se pode afirmar categoricamente, porque eu, particularmente, não posso, porque eu não tenho os dados consubstanciados. Há indícios de que, através da discussão, o clima foi muito alto. Tanto é verdade que a imagem
dele, do Marcos, descendo no elevador, mostra que, em um determinado momento, ele chuta violentamente a parede do elevador. Sim. Então, havia uma demonstração de raiva dentro dele naquele momento. E quando ele sobe, quando ele volta com a tal pizza, ele encosta o tronco, o ombro, principalmente na parede do elevador, e a cabeça baixa, como se estivesse, vamos dizer, desconsolado ali. Então, havia essa atmosfera dentro da casa naquele momento. E é possível que ela tenha reagido realmente por uma emoção muito grande, muito intensa, pelo sentimento de ser traída, pelo receio de perder a criança e tudo mais. E num ato de uma explosão de emoção tenha realmente atirado sobre ele. Nós vamos retomar daqui a pouco a conversa com o Dr. Carlos Rojage. Agora a gente faz um rápido intervalo aqui no Espaço Online e a gente volta daqui a pouco.